Boa noite, queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus. Recebam a paz do Senhor nessa noite. Nós vamos ler a palavra. Hoje eu não quero me demorar. Eu vou ser bem objetiva no que eu vim falar hoje. Porque eu acredito que nós estamos num momento em que o Senhor quer falar conosco. E Ele fala conosco de todas as formas. O Senhor sempre quer falar conosco. De todas as formas, de todas as maneiras, de todas. O Senhor usa o que Ele quer e quem Ele quer para falar. E hoje, nós vamos meditar no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 3. E hoje o Senhor nos chama a responsabilidade para algo muito importante. Eu acredito que você creia que Deus ama você. Se você não crê que Deus te ama, é necessário que você esteja mais próximo do Senhor para entender que não importa o que você fez, o que você faz, mas há sempre uma forma de Deus mudar a sua vida. Deus, Ele ama nós independente do que somos, porque o amor dele é incondicional. E como o Pai nos ama, Ele quer falar conosco, e Ele tem falado conosco, Ele vai falar conosco nessa noite, à sua vontade. E hoje nós vamos ler, na verdade, 2 livros. O livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. E já separa aí também Daniel, capítulo 6, tá bom? A partir do versículo 7. Então, repetindo, Jonas, capítulo 1, versículo 3. E Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7. Eu não tenho o hábito de dar tema para as palavras que o Senhor me dá. Mas hoje o Senhor me deu o tema dessa palavra. E o tema dessa palavra é o seguinte: quem é você nessa adversidade? Quem você escolhe ser nessa adversidade? Porque tudo que acontece conosco são frutos de nossas escolhas. E hoje nós vamos falar das escolhas que esses 2 homens de Deus fizeram, Jonas e Daniel. No capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui. Muita gente conhece a passagem do livro de Jonas. E nessa noite, queridos, eu não vou fazer nenhuma narração histórica do que houve com Jonas ou do que houve com Daniel, porque esse não é o objetivo hoje. Se você quiser saber a fundo a história de Jonas, aproveita a sua quarentena e lê o livro de Jonas, amém? Se você quiser saber a fundo sobre o livro do profeta Daniel, leia Daniel na sua quarentena, amém, queridos? O objetivo, o Senhor foi bem claro quando falou comigo que o objetivo hoje não é destrinchar a história de vida desses homens, mas falar sobre momentos específicos em suas vidas. E os momentos específicos de suas vidas foram momentos de adversidade, onde Deus trabalhou na vida de cada um deles de forma diferente, porque cada um deles decidiu fazer uma coisa diferente com a vida deles. E nesse capítulo 1, versículo 3 de Jonas, mostra a decisão que Jonas tomou diante de uma situação adversa. O Senhor deu uma ordem a Jonas e ele não quis cumprir. Não quis cumprir, e a partir desse momento ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi ir para um lugar que Deus não tinha mandado ele ir. E por conta dessa decisão, Jonas foi parar no ventre do grande peixe. Todo mundo conhece essa história. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus
ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 2 homens e 2 decisões diferentes. Um foi parar no ventre do grande peixe, e Daniel, por conta da sua obediência, foi parar na cova dos leões. 2 adversidades. Um foi desobediente e parou no ventre do peixe. Um foi obediente e parou na cova dos leões. O que significa dizer que ser obediente não quer dizer que a gente não vai ter adversidade. Mas a forma como Deus trabalha na adversidade depende da minha e da sua escolha. Quem é você e quem sou eu nessa quarentena? Quem somos nós? É um assunto que hoje, infelizmente, não dá para a gente fugir. Todo mundo está vivendo essa situação. Tem pessoas desesperadas por estarem em casa. Tem pessoas desesperadas não só porque, de repente, podem perder o emprego. Tem pessoas, eu digo mais, tem pessoas até com emprego garantido, mas que estão desesperadas de estar dentro de casa. E para essas pessoas, a sua casa nesse momento, o seu lar, se tornou o ventre do peixe. Agora, deixa eu dizer algo para você. Se para você a sua casa hoje se tornou o ventre do peixe, é porque provavelmente durante a sua vida você andou em desobediência. Porque o nosso lar é uma bênção. Os filhos são uma bênção. O casamento é uma bênção. Isso não quer dizer que você não vai ter luta, amém? Mas é uma bênção. E se dentro da sua casa você não tem paz, se você vive no inferno, no capítulo 2 de Jonas, a partir do versículo 2, ele começou a orar, a partir do início do versículo, ele começa a orar a Deus por conta da angústia que ele estava dentro do ventre do grande peixe. E no versículo 2, ele diz a seguinte frase: do ventre da morte, ou em algumas versões do inferno, gritei por socorro. Existem pessoas hoje dentro de casa gritando por socorro e agindo como se estivessem dentro do ventre do peixe. Dentro de casa. Só, queridos, que muitas vezes essas mesmas pessoas, durante toda a sua vida e a sua caminhada, o Senhor tem chamado a sua atenção para coisas que necessitam ser consertadas. Mas você protela, entra ano e sai ano, até que o Senhor crie uma situação em que obrigue você a clamar por Ele. Nesse momento, para algumas pessoas, estar dentro de casa se tornou o ventre do peixe. A questão é, o que você vai fazer com isso? Já passou da hora de tomar atitudes que Deus requer de você há muito tempo. E esse momento em que você está dentro de casa e diz: a minha casa está um inferno, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu preciso sair para trabalhar, eu preciso ver gente, ou eu preciso ir para a igreja fazer a obra de Deus, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Você quer fazer a obra de Deus porque você ama a obra de Deus ou porque você é um eterno fugitivo? Você é um eterno fugitivo da sua parentela, dos seus filhos, da sua esposa, porque é fácil conviver quando você não tem que conviver o tempo todo. Mas quando você tem que conviver o tempo todo, ali se prova se você ama. Ali prova se você suporta. Ali se prova se Deus realmente está dentro da sua casa. Quantas e quantas vezes, queridos, nas igrejas nós cantamos: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Tudo bem, Deus pode fazer isso a hora que Ele quiser, mas isso depende de uma decisão minha e sua, queridos.
E quantas vezes, culto após culto, nós entramos nas igrejas, sentamos, ouvimos a palavra de Deus através de diversos pastores, diversas pessoas. Ouvimos louvores, as pessoas falaram conosco, fomos orientados por pessoas de Deus, porque nós tivéssemos que mudar a nossa vida em algum momento. Existiam coisas em nós que precisavam ser aparadas. Deus precisava, muitas vezes, parar o nosso ministério para ajeitar a nossa vida, para que a gente pudesse dar mais fruto, e a gente não deu ouvido. E num momento desse, a casa da gente se torna o ventre do grande peixe. Deus está apertando a igreja nesses dias. Deus precisa alinhar a igreja. E muitas vezes, queridos, Deus vai fazer isso tirando aquilo que a gente acha que é nosso, mas não é. Por exemplo, o ministério que você tanto ama. Porque para Deus é mais importante a sua alma do que o seu ministério, amém? Para Deus é mais importante que você esteja com Ele do que fazendo coisas para Ele. Porém, existem pessoas nesse momento que estão como Daniel. Daniel também estava passando por uma adversidade, correndo risco de morte. E qual foi a atitude de Daniel? Deus não mandou Daniel orar 3 vezes por dia. Isso foi voluntário, isso foi dele. Ele decidiu fazer isso. No momento da adversidade, Daniel escolheu orar a Deus 3 vezes por dia. E ele sabia que ele poderia morrer. E ele foi lançado na cova dos leões. E Deus o livrou na cova dos leões, no meio da adversidade. Os leões nem tocaram em Daniel. Agora Deus permitiu que Jonas entrasse no ventre do grande peixe. Entende a diferença de quando a gente sofre porque somos desobedientes ou sofremos porque somos obedientes? Quando aqueles marinheiros lançaram Jonas no mar e o mar se aquietou, o mar manifestava a fúria de Deus por conta da desobediência de Jonas. Pecado de rebelião. Jonas se achava muito justo. Tão justo que ele decidia para quem ele ia pregar ou não. Quantas e quantas vezes, queridos, nós, no nosso ministério, nos achamos no direito de dizer onde vamos pregar, para quem vamos falar. Se não é o lugar que eu quero ir, eu não vou, ainda que Deus tenha mandado. A gente decide se a pessoa pode ou não aceitar Cristo, pode ou não congregar conosco, ou pode fazer parte de um ministério ou não. A gente não é juiz. E Deus fez isso com Jonas. Jonas ele se rebelou contra a vontade do Senhor. Aquela cidade não merecia, mas isso não cabia a Jonas, isso cabia a Deus. Jonas era profeta não tem vontade, ele tem que fazer o que tem que fazer. E no momento em que ele se rebelou contra Deus, a fúria de Deus o lançou no ventre do peixe. Muitas vezes a gente fica. Eu já estou há 30 anos na igreja. E eu tenho sempre a mesma luta. Eu já estou há 10 anos, há 5 anos, acabei de me converter, mas nada muda. Mude o seu olhar, porque com certeza o Espírito Santo já tocou você, em que você deve mexer na sua vida, mas a gente fica fingindo que não ouviu, a gente protela, e Deus vai dando corda, porque Ele é longânimo. Só que chega uma hora que Deus puxa essa corda. Com Daniel a gente aprende que num momento desse de quarentena, queridos, Daniel nesse momento ele não se desesperou. Ele passou pela adversidade como se nada estivesse acontecendo. Porque Daniel, ele tinha essência, ele tinha vida com o Criador. Ele sabia quem era o Deus dele, então essa adversidade não abalou Daniel. Daniel continuou sendo adorador. Continuou orando, continuou buscando a Deus. Ainda na cova dos leões, ele continuou. Não posso dizer aqui que ele não tenha ficado com medo. Claro, qualquer um ficaria. Até eu caí dentro de uma cova cheia de leão. Mas o interessante de se perceber é que nessa quarentena que nós estamos passando,
A grande parte dos cristãos que vão sair dela mais vitoriosos são aqueles que já tinham vida com Deus antes. O governador, o prefeito, o presidente da República, seja quem for, ele pode decretar o que quiser. Ele pode dizer que daqui para frente nenhuma igreja mais vai se abrir. Mas quem está com o Senhor, quem conhece o Deus que o criou, queridos, não abala. Porque ele sabe que o relacionamento dele com Deus não depende de 4 paredes de igreja. Ele sabe que o relacionamento com Deus não depende de nada disso. Ele sabe que ele pode encontrar Deus aonde ele quiser. E que Deus estará com ele. E nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para isso. Não diga mais que essa quarentena para você está sendo um inferno. Porque você não pode sair de dentro da sua casa. Esse momento foi um momento que Deus escolheu para falar comigo e com você. Esse momento foi um momento que Deus escolheu para aparar as nossas arestas. Só a gente sabe aonde o nosso calo aperta. Só a gente sabe a quintura da panela da colher da gente que está mexendo. Só a gente. Então, Deus cria situações para nos colocar num tete a tete com Ele. E situações dolorosas, querido. E ainda estamos no lucro, porque estamos em casa, podemos ter lá as nossas dificuldades, mas estamos com a nossa comidinha na barriga. Você está vendo a transmissão aí pela internet, a internet está paga, né, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Telefone, Netflix, canais abertos, né, da NET, da Sky. Tudo é bênção, querido. E tudo isso, eu digo mais. Ninguém vai dizer aqui, ser radical e dizer que não se pode ter entretenimento. Pelo amor de Deus. Assim como Deus tem suas estratégias para nos fazer estar a sós com Ele, o diabo também tem as estratégias para fazer a gente ir para mais longe de Deus. Estratégias disfarçadas de entretenimento, muitas vezes. Então, queridos, se a gente não decidir, Senhor, se essa quarentena está sendo um inferno para mim, eu preciso saber o que está acontecendo. Não jogue a culpa em quem mora com você. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim. Porque nesse momento, queridos, até cristãos que não moram com ninguém, que estão sozinhos, estão desesperados. Porque não conseguem ficar a sós consigo mesmo. Tem coisa mal resolvida aí dentro e Deus precisa resolver isso. Deus não vai deixar isso para outra ocasião. Por quanto tempo a gente vai empurrando as coisas com a barriga, queridos? A gente não sabe se vai ser acometido dessa doença amanhã, se vamos chegar a óbito. Não sabemos. Não estou agorando ninguém. Mas a gente é humano. Como dizia minha avó, a doença não está em madeira. A gente não sabe. A gente não sabe se Jesus volta amanhã ou se volta só para mim e para você daqui a pouquinho. Mas até quando a gente vai ficar empurrando a situação com a barriga? Até quando? Será que é necessário mesmo estar no ventre de um peixe para poder reconhecer que está errado? Senhor, eu preciso de mudança, preciso de transformação e tem que ser agora, porque eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente se eu não mudar. O perdão que você está dizendo que vai liberar só ano que vem, será que vai dar tempo de liberar só ano que vem? A relação conjugal com o seu esposo, com a sua esposa, será que dá para esperar mais um pouquinho, queridos? A gente já percebeu que a gente não tem controle de nada. Em fevereiro a sociedade era uma coisa, em março virou outra. Num estalar de dedos. Não temos controle de nada, somente Deus tem controle. Se você não pode controlar a sociedade, você não pode controlar o presidente da República, seja lá quem for, mas você pode controlar a sua vida. Você pode decidir hoje mudar a sua vida. Mudar a vida é decisão. Não vai, queridos e queridas, descer um anjo no meio da sua sala, na sua casa e falar, vim aqui ajudar você a mudar de vida. Não, isso é uma decisão que se toma de forma racional, com a cabeça no lugar.
E aí, quando a gente toma o primeiro passo, queridos, assim como Jonas fez, e se arrependeu ali, no meio daquele inferno, e Deus colocou Jonas no lugar onde ele deveria estar. O grande peixe vomitou Jonas lá, na beira da praia, do local onde ele deveria ir. Porque é assim que Deus faz. Não sejamos fugitivos da vontade de Deus como era Jonas. Por mais, querido, que todas as circunstâncias apontem para que você deva fugir. Se é o Senhor quem está orientando você a mudar situações na sua vida, faça isso. Porque o Senhor é longânimo. E o Senhor te ama. Feliz é aquele a quem Deus ainda chama a atenção. Porque quando Deus não faz isso, queridos, é porque Ele nos abandonou de vez. O Senhor só repreende ao filho a que Ele ama. Então hoje nós temos uma escolha. Vamos ser como Jonas ou como Daniel? Quem é você nessa adversidade de hoje? Quem é você nessa quarentena? Você quer ser como Jonas ou quer ser como Daniel? Você quer ser rebelde como Jonas ou quer ser obediente como foi Daniel? Deus chama a nossa atenção a isso hoje. O que mais, queridos, vai precisar acontecer para que a gente se coloque no prumo? O que mais? Hoje, eu e você podemos decidir ser como Daniel. Senhor, estou em casa o dia todo, não aguento mais cozinhar, lavar, passar. Quem é dona de casa sabe bem o que eu estou dizendo. Levanta, faz café da manhã, lava a louça. Limpa a casa. Daqui a pouco, na hora do almoço, faz almoço. Lava a louça. E limpa. E faz isso, e faz aquilo. E eu falo pelo meu marido, pelo Franklin, que passa o dia todo, varre quintal. E bota cimento no muro. E raspa a janela. E limpa não sei o quê. E capina o quintal. E não, sabe? A gente está sempre fazendo um monte de coisa. Porque quarentena a gente aproveita para fazer tudo. E nesse momento, querido, Deus quer que a gente faça uma faxina aqui, ó. Cada um de nós. Rever conceitos, rever valores. Deus está testando tudo aquilo que a gente prega e tudo aquilo que a gente canta. Não pense você que tudo aquilo que você canta é da boca para fora. Porque no mundo espiritual isso tem peso. E chega uma hora que Deus vai testar a gente naquilo que a gente canta. E a gente canta. Acabou de cantar essa noite. Faz de novo. Faz de novo. E para fazer de novo, faz o quê? Quebra o vaso e refaz. Quantas vezes a gente já não cantou na igreja? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Está cantando isso desde janeiro, queridos. Chegou a hora. Chegou a hora de colocar em prática o que você canta. Porque a palavra, seja lida aqui na Bíblia Sagrada, ou seja cantada, ela tem que ser vivida. Não adianta só pregar, não adianta só cantar. Se você canta a palavra, se você lê a palavra, você deve viver. E o Espírito Santo vai ser aquele que vai fazer situações acontecerem para que você viva o que você canta e o que você prega. Porque as pessoas precisam ler a gente. Nós somos o tabernáculo de Deus ambulante. Nós somos a palavra de Deus andando com duas pernas. E as pessoas precisam ler essa palavra através de nós. Em nome de Jesus, não fujamos mais como Jonas. Que nós possamos ter a mesma postura do profeta Daniel. E depois desse período que Daniel passou, que ele passou pela cova dos leões, no capítulo 7 para frente, Daniel começa a ter visões incríveis. Incríveis. Depois de ser aprovado, nessa adversidade, Daniel começa a receber um rolo do céu, uma coisa espetacular. Você quer ver anjo, querido? Você quer ver Deus falar com você? Você quer ter experiência espiritual? Passe por isso primeiro. Não seja como Jonas. Não seja um fujão. Amém? Não seja um fujão. Deus precisa fazer algo com você e através de você. Mas do jeito que nós estamos, querido, não dá. Tem que ser do jeito dele. E ele vai criar a situação para que isso ocorra. Até aqui o Senhor me deu essa palavra. Que Deus nos abençoe em nome do seu Filho amado Jesus.